Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Metadados Convida. Hoje nós vamos falar sobre as tendências para o futuro do departamento pessoal. Eu sou a Flávia Noal, sou produtora de conteúdo na Metadados. Eu sou uma mulher de pele clara, cabelos castanhos, na altura logo abaixo dos ombros, tenho olhos pequenos e castanhos, nariz grande, boca média e sorriso largo. Hoje estou vestida com uma blusa de cor vermelha. A Metadados fez nos últimos meses uma pesquisa sobre tendências de departamento pessoal. Centenas de participantes enviaram respostas sobre o que pensam a respeito do futuro do DP. Muitos insights apareceram, e um deles é de que os profissionais da área acreditam que o departamento pessoal vai deixar de ser uma área operacional e cada vez mais se tornar uma área estratégica. A maior parte também avalia que a evolução tecnológica vai influenciar muito no trabalho do DP nos próximos 5 anos. Para analisarmos de forma mais profunda esses insights, essas ideias que apareceram na nossa pesquisa, nós conversamos com o professor Ciro Mariano. O Ciro é contador, consultor de departamento pessoal e especialista em direito do trabalho aplicado ao e-social. Além disso, é empresário e idealizador do evento Conexão DP. Olá, Ciro, como vai? Olá, é um prazer estar aqui com vocês. Inicialmente, eu queria agradecer o convite da Metadados. Acredito que vai ser um momento bem legal, além de toda a relevância que eu entendo que essa pesquisa tem, tá? Me chamo Ciro Mariano, devo ter 1,75 m, não sei se é considerado alto ou baixo, dependendo da localidade do país, vai muito de cada estado, né? Aqui no Ceará eu sou alto, mas se eu for para o Rio de Janeiro eu sei que eu sou baixo, então depende muito. Uso barba, porque gosto bastante. Tenho o cabelo escuro, pouco cabelo, mas tenho. Está acabando, daqui a pouco eu não tenho mais. E tenho a pele clara, tá? Acredito que essa é uma descrição sobre mim. Sou meio gordinho e fortinho ao mesmo tempo, as duas coisas. Tá bom? Muito bem, o professor já disse, está lá no Ceará. Eu, a Flávia, estou aqui no Rio Grande do Sul, então uma conexão entre duas regiões aí do país bem distantes, né, professor? Total. Eu vou te falar, já andei no país inteiro, levando a temática de departamento pessoal, social como um todo, e eu percebo que, independente do local do país, alguns lugares vão chamar de RH, outros vão chamar de DP, DP e RH, as dúvidas, as questões, as inseguranças, toda a vivência do departamento pessoal tem uma identidade específica, assim, é como se, independente da região, independente da cultura, o DP, ele tem uma essência e ele, independente disso, independente do estado, da localidade, todos temos aí a mesma visão, pelo menos essa é a impressão que eu senti, né? Que a gente ouve muito falar que a vida do departamento pessoal é uma loucura, né? Aquela correria para cá e para lá, muita legislação, muita mudança de sistema, dependência aí do governo, tem os cuidados com a empresa, cuidado com o colaborador. Então, assim, não é uma profissão fácil, já deu para notar. E a nossa pesquisa ela mediu um pouco isso, porque os profissionais de DP apontaram na pesquisa que, apesar deles terem aí o uso de ferramentas tecnológicas hoje para fechamento da folha, gestão do ponto, o que até algumas décadas não existia, apesar deles terem isso hoje, ainda é uma dificuldade lidar com esse tipo de rotina, com esse serviço, né, com esse tipo de atividade no departamento pessoal. Então, por isso que eu digo que é uma profissão realmente que demanda muito cuidado, muita atenção e que às vezes até carece de algum reconhecimento, professor. Total. E vale lembrar assim que é uma profissão da qual nós não temos uma formação específica. Você vai ter profissionais que são da área do direito, da área da administração, contabilidade, RH. Então você tem diversas áreas que vão você pode encontrar com diversos profissionais da área com formações distintas, né? Considerando que por mais que o objeto de estudo central do departamento pessoal seja o direito do trabalho material, né, o direito aplicado, mas a gente
tem uma pluralidade muito grande de profissionais com formações diferentes, né? Eu, particularmente, sou contador, tenho especialização em direito do trabalho, mas eu confesso que eu sou um contador que nunca praticou a contabilidade, pelo menos não no sentido de balanço, lançamentos, porque o meu foco sempre foi a parte do departamento pessoal. E é interessante, assim, porque eu tenho 18 anos na área, então eu passei por diversas etapas de evolução, de implantação das ferramentas, e eu lembro de uma época que eu precisava. Eu acho que a maior evolução tecnológica que o departamento pessoal absorveu e aprendeu a lidar muito bem com isso foi o implemento da internet e o que, que a internet trouxe, né? O Google, as conversas via WhatsApp, Instagram, porque isso facilitou muito que os profissionais de DP conseguissem trocar ideia, buscar conhecimento. Porque na minha época eu tinha que pegar lá uns boletins que a gente recebia, né, informativo, impresso, ou até mesmo a CLT impressa, então isso dificultava muito. Eu hoje, se eu colocar lá, pegar uma plataforma dessas de automação, ou até mesmo de IA, e fizer uma pergunta, ele vai me trazer já vários artigos, vários textos, negócio já pré-pronto, né? É muito diferente de antes, que eu tinha que ali, ó, papel, verificar e tentar encontrar informação. Então, eu acho que é um grande avanço que nós já tivemos aí, o próprio implemento da internet e as redes sociais com tudo, né? Pois é, professor, já mudou muito e vai mudar ainda mais. E pode se esperar que de uma forma mais acelerada, porque o que tem acontecido com o mundo não deve ser diferente na área de departamento pessoal, né? O que a gente pode esperar aí para um futuro se a gente pensar nos 5 anos na área de departamento pessoal? Olha, é assim, eu tenho uma visão de que a profissão, a cada dia que passa, ela requer mais que os profissionais estejam preparados, a, não para brigar contra as tecnologias, mas para entender como elas funcionam e aplicar no seu dia a dia, encontrar a melhor aplicabilidade. Sabe, eu não sei se você já percebeu, mas é como se a gente tivesse uma galera que às vezes corre contra a evolução da tecnologia. E uma coisa que eu aprendi muito cedo foi, pô, o que eu posso aproveitar dessa tecnologia no meu dia a dia? Logo quando saiu o chat GPT, estava todo mundo, agora eu vou perder minha profissão. E hoje todo mundo utiliza, preciso redigir um texto, um e-mail mais elaborado, vai lá e coloca, pede uma sugestão. Então, assim, se eu posso trazer como algo, né, que vai, de fato, impactar na evolução, na profissão do departamento pessoal, é entender como utilizar as novas tecnologias no dia a dia. O exemplo mais simples que você citou aí foi, agora nós temos sistema de ponto que integra com o sistema de folha. Tá, mas além disso, tem outras automações que o próprio sistema pode fazer. Eu brinco nas minhas aulas com meus alunos, dizendo assim, olha, você não vai ser parabenizado por fazer a melhor folha de pagamento. Porque isso aí o sistema faz sozinho. Ele roda uma automação, gera a folha e ele mesmo dispara para e-mail do cliente, já toca no celular do trabalhador. Então, o que se espera do profissional? É que ele entenda qual o impacto que todas as informações estão gerando no dia a dia dos empresários, dos trabalhadores. Então, faz sentido eu fazer uma excelente folha de pagamento? Não, eu tenho a obrigação de fazer, total, tenho que fazer. Mas o que faz muito mais sentido para quem recebe essas informações é o impacto que ela vai causar, por exemplo, no negócio. De repente, você tem um trabalhador, uma empresa que está com excesso de horas extras. Isso tanto existe um risco de uma fiscalização, como o próprio profissional do DP, ele pode montar uma medida estratégica para reduzir essa quantidade de horas extras, entendendo como é que funciona, né, o trabalho da empresa. E assim, isso é apenas uma análise que pode ser feita dentre tantas outras que eu entendo que o profissional do DP tem a capacidade, né, gerar indicadores, buscar otimizar as rotinas, o máximo possível, assim, ter conhecimento, entender como a tecnologia vai funcionar e saber aplicar no dia a dia. Professor, então, pelo que o senhor me diz, o senhor concorda com o entendimento da maioria dos profissionais que responderam à nossa pesquisa de que o DP deixa cada vez mais de ser um setor operacional e passa a ser mais estratégico. Nesse sentido, quais são as habilidades mais necessárias para os profissionais dessa área? Concordo demais com isso.
habilidade mais necessária é, primeira coisa, o intuito central é trabalhar competências humanas, tá? Por quê? Por que eu tenho que me preocupar com competências humanas? Porque tudo aquilo que é repetitivo, tudo aquilo que a máquina consegue copiar, eu coloco para a máquina fazer, né? Se a gente pode e deve um tipo de exploração a ser feita é explorar a máquina, explorar a tecnologia o máximo possível. Então, quanto mais capacitado nas competências humanas você for, e eu falo no sentido de ser estratégico, de conseguir planejar as ações, de conseguir prever o que precisa ser feito, está sempre muito adiantado quanto a tudo que está acontecendo. Ó, eu vou te contar uma coisa que normalmente eu escuto dos meus alunos, e inclusive eu tenho um curso que eu faço uma provocação sobre isso. É assim, o que o DP faz? E a resposta é, muita coisa. Mas muita coisa é o quê? Não, muita coisa. Tá, mas de quanto tempo do teu dia tu leva fazendo muita coisa? O dia todo. Se eu passar aqui uma semana, eu vou estar aqui o dia todo falando e fazendo e não sei o quê. Então, o que eu percebo é, o profissional DP, considerando que ele tem aí diversas ferramentas na mão que muitas vezes ele sequer sabe como utilizar, ele precisa começar a trabalhar estrategicamente visando uma forma de evitar essa justificativa. Tem muito trabalho, tem muita coisa, tem muito isso. Tá, mas muito trabalho quanto? Olha, eu tenho tantas informações para preencher. Isso é um dado. Muito não é um dado. Então, a partir do momento que ele começa a entender a necessidade de quantificar prazo, de quantificar tempo, de quantificar tarefas, de medir o tempo que ele de fato vai gastar, ele vai ser o profissional cada vez melhor no mercado e mais reconhecido, uma vez que a própria máquina consegue fazer várias informações. Vou te dar só um exemplo, tá? Se eu tenho lá tenho várias demandas e eu pergunto para o profissional do DP, o que você tem para fazer? Ele vai dizer muito. Se eu analiso um sistema gerencial de atividades, ele vai me dizer quantas tarefas tem pendente, há quanto tempo a tarefa está pendente, por que ela está pendente. Então, o profissional do DP precisa ter essas respostas prontas. Assim, olha, o que é que está pendente? Isso, isso e isso. Até porque, quando eu não estou contabilizando ou mensurando aquilo que eu preciso fazer, eu passo muito tempo refazendo coisas ou apagando incêndios, né? E se a gente coloca isso numa matriz ali de responsabilidades e de atividades, a gente vai perceber que é só falta mesmo de controle, né? E eu não estou dizendo que não é um setor que recorrentemente é sobrecarregado. O que eu estou dizendo é, o setor, sim, ele é sobrecarregado de demandas, que é toda demanda nova que chega vai para o DP, e o DP precisa estar pronto para absorver novas demandas. De que forma? Planejamento. Até porque se você chega para o patrão e diz assim, olha, eu preciso colocar mais uma pessoa na equipe. E ele vai dizer por quê? Para fazer o quê? Um monte de coisa tem para fazer. Fica difícil negociar isso com o patrão. É assim, o patrão é o seguinte, preciso colocar uma pessoa porque nós estamos com essa demanda e essa demanda está tomando tanto tempo da equipe e eu não estou conseguindo suprir porque tem outras... E aí, realmente, montar um planejamento, conseguir argumentar e convencer a necessidade de investir em mais mão de obra. E então, o senhor acredita que as soft skills, que é como a gente chama essas habilidades mais de comunicação, de relacionamento, elas são muito importantes para o pessoal do departamento pessoal, aí com a Total. redundância. Isso também nossa pesquisa identificou. Nós tínhamos uma pergunta aberta em que os participantes ali podiam dizer quais eram as habilidades que eles achavam que iam ser mais necessárias para o futuro do DP. O que mais apareceu foram as soft skills, e aí eu queria até falar algumas aqui para o senhor, vou me permitir ler algumas das que mais apareceram. Adaptabilidade, proatividade, inteligência emocional e capacidade de comunicação. Essas indicações o senhor concorda? Adicionaria mais alguma a elas? Concordo totalmente, né? Principalmente quando o assunto é inteligência emocional e comunicação. Até porque, assim, todas as áreas, elas precisam ter uma excelente comunicação, seja uma comunicação visual, seja uma comunicação da maneira... Eu brinco muito com meus alunos, dizendo assim, você precisa falar a língua de quem te escuta, né? Mas por quê? Porque é você quem tem a intenção de comunicar.
Então, quando você quer falar com uma criança, você normalmente tende a imitar uma criança. Então, quando você está falando com alguém que tem uma dificuldade maior, até mesmo de compreensão do que você está falando, você precisa entender uma maneira de transmitir aquela informação para que aquela pessoa consiga te compreender. Né? E hoje nós vivemos o momento da comunicação. Então, tudo hoje é comunicação o tempo todo. O que é um pouco problemático, porque é um excesso de comunicação. Né? Então, uma situação interessante seria criar canais de comunicações assertivos, né? Tanto da equipe como da empresa como um todo. Eu gosto muito dessa visão de que a gente precisa. Eu vou reforçar a ideia de que quanto mais humano, né, a pessoa conseguir, quanto mais a habilidade de ser humano profissional do DP tiver, melhor. E eu não estou falando sobre, sabe, aquela história do ser humano só na teoria, mas ser humano na prática, de fato, né? Saber conversar, saber levar as situações, saber trazer isso de uma maneira todas as formas de comunicações, né? Eu penso que isso é muito importante dentro da dinâmica do DP, além de que ele precisa entender que todos os dias ele vai precisar se permitir aprender, né? Eu acho que uma coisa, um diferencial do profissional do DP, de todos eles, claro, é saber aprender. Porque, assim, por mais inteligente, por mais conhecedor que você seja, é um mundo novo a cada dia. Eu brinco que de 2017 para cá, quando tivemos a reforma trabalhista, é como se tivesse sido assim o DP tropeçou na escada e saiu, né? Porque não parou. Foi reforma trabalhista, social, reforma da Previdência, pandemia, e novidade, isso e aquilo. Então, são várias situações que vão acontecendo o tempo todo. Então, eu gosto muito dessa visão de ter que se permitir o máximo possível aprender, de estar aberto, né? Essa é a grande sacada, meu. Pois é, e daí a gente fala de comunicação, e quando a gente pensa naquele DP mais operacional, é difícil até imaginar, né? Ai, como assim comunicação? Mas, poxa, a gente ouve muito falar de história de DP tendo que explicar a questão de férias, tendo que explicar a própria folha de pagamento para os colaboradores. Tem mais alguns exemplos aí para trazer para a gente de momentos em que a comunicação é importante no departamento pessoal, Ciro? É que, na verdade, o DP tem uma fama de ser o DP de porta fechada, né? Que ninguém pode entrar lá, ninguém pode bater na porta, ninguém pode atrapalhar. Só que, assim, o DP, ele cuida da folha de pagamento. Se ele cuida da folha de pagamento, é normal ele se deparar com situações. Ó, eu olhei aqui no Olerite ou no contra-cheque do meu colega e o dele está mais que o meu. E os caras esqueceram que teve falta, ele esquece que ele não tem filho. Então, assim, todas as particularidades que podem acontecer no dia a dia do DP, o profissional do DP tem que estar pronto até para esclarecer, né? Porque, assim, deixar, facilitar a compreensão. Porque, assim, ó, não sei, todo sistema de folha de pagamento ele vai ter relatórios próprios, né? E muitas vezes está muito claro para o operador do DP, ó, fiz aqui as férias, tá tudo certo. Só que o profissional do DP vai olhar e vai dizer, ué, tem INSS a mais aqui. Por que esse mês contou mais INSS do que o mês passado? Então, essas questões, normalmente, elas surgem. E aí cabe o profissional do DP compreender e repassar isso da maneira mais clara, até porque para evitar que isso venha a ser um problema interno depois, né? Quanto mais claro for, eu acho melhor. Fora todas as situações que a gente passa no dia a dia do DP, com tendo que explicar funcionário, o atendimento. Eu não sei se vocês, assim, quem está nos ouvindo, já passou por isso, de situações de você estar ali e vai explicar uma rescisão e chega a família toda da pessoa para a rescisão. Já tive situação do rapaz chegar com a mãe para ser admitido. Né? Ele ia ser admitido e a mãe acompanhou. Então, assim, são diversas situações e a gente tem que entender e aprender a acolher essas situações. Né? Eu me recordo que recentemente eu passei por uma experiência de uma empresa que fazia gestão de um hospital e a gente atendia o pessoal da enfermagem, do grupo técnico, né? Muitas vezes eu chegava para trabalhar e já tinha alguém sentado no sofá. Assim, ó, tipo,
deitado, esparramado, esperando. Eu chegava às 8, a pessoa estava lá desde as 6h30, 7 horas da manhã, porque já vinha do plantão e precisava resolver. Então, assim, sabe assim, aquela empatia, dizer, ei, vamos lá, qual é o teu caso? E aí entender e resolver. Eu acho que cabe, sim, o DP precisa disso, até uma questão de empatia mesmo. Muito bem. E nas habilidades técnicas apareceu muito na nossa pesquisa a questão da análise e inteligência de dados, apareceu também programação de software e, claro, a compreensão da legislação, que não é uma demanda nova, né? A legislação e o DP andam ali, ó, coladinhos. No seu entendimento, essas habilidades são realmente fatores que vão preponderar aí no futuro dos profissionais de DP? Total. E ainda tem assim, eles precisam conhecer não somente a legislação, mas o que as obrigações acessórias pedem e como o sistema de folha de pagamento que elas utilizam funciona perante a tudo isso. Porque, veja só, eu tenho uma regra da legislação trabalhista, né? E que não é só trabalhista, é trabalhista, previdenciária e tributária. Estou falando do universo do DP. E aí eu tenho as regras do E-Social, por exemplo. E eu tenho as regras do sistema de folha, que não, deveria tudo ser uma coisa só. No mundo perfeito, aqui, ia ser um simples apertar de botão e preenchimento. Só que eu preciso, quando digo eu, o profissional do DP precisa compreender o que a legislação exige, o que a ferramenta que ele tem na mão entrega e o que precisa constar no social. E aí, quando eu falo social, é todas as obrigações acessórias da qual ele precisa preencher. Então, sim, é necessário que ele tenha aí um tempo de estudo, um tempo de buscar conhecimento, né? Se qualificar cada vez mais. Porque, assim, hoje a gente vive um momento delicado. Temos muito acesso à informação, temos acesso a uma quantidade absurda de informação, então requer um filtro. Então, o profissional do DP ele precisa saber exatamente onde buscar, quem buscar, e estar o tempo todo acompanhando o que sai. Ciro, como é que eu faço para manter atualizado? Normalmente tem o próprio Diário da União está sempre publicando. Eu brinco que é interessante você seguir alguns profissionais no Instagram, porque muitos deles têm acesso à informação de todo mundo. Então, às vezes o cara está falando uma coisa no Instagram que sequer já foi publicado. Mas ele está falando isso já para poder adiantar e antecipar que os profissionais de DP estejam cientes do que vai acontecer, para poder já se programar, cobrar das software houses que aquilo seja implementado no sistema. Né? Assim, se a gente olhar para o todo, desde a implementação inicial da social, tem se exigido muito do profissional de DP que ele entenda de departamento pessoal, não só da parte operacional, mas que ele entenda da legislação em si. Outro dia um professor falou assim, ó, você nunca vai saber E-Social se você não souber a legislação. E, de fato, é uma verdade. Né? O E-Social ele é uma obrigação acessória. Ele não muda a legislação. O E-Social ele faz com que a legislação ele viabiliza a aplicação da legislação. Essa é a minha visão quanto a essas situações. E sim, tem que estudar muito, porque toda vida é um fato novo, sempre. Muito bem, para a gente encerrar, uma das preocupações que mais aparece aí é em relação à tecnologia, foi um aspecto que o senhor começou falando aqui no nosso bate-papo, a tecnologia versus a empregabilidade dos profissionais de DP. Como fica isso num cenário de futuro? O que se pode esperar? Eu vou citar aqui o caso da minha esposa. Tá? Ela participou de uma entrevista numa grande empresa. E a entrevistadora perguntou assim, o que é o E-Social? E ela não soube responder. Então, eu uso esse exemplo no sentido de dizer assim, esteja sempre à frente de toda novidade tecnológica que vai sair. Saiba, acompanhe. Nós, por exemplo, ó, dezembro agora vai entrar a versão 1.3 da Social. Então, em dezembro, entrando a versão 1.3, dezembro de 24, todos os profissionais de DP precisam estar antenados para o que vai acontecer ali. E aqui eu estou colocando uma situação de uma entrevista que era apenas ela ter explicado o que era social. Uma simples fala como é uma obrigação acessória já seria algo. Mas quando ela sequer sabe responder isso, já dificulta muito para ela, né? A gente vive um momento onde a tecnologia, a cada momento que passa, avança mais.
Então, não é só saber ah, de E-social, mas, por exemplo, se eu uso metadados, eu preciso entender tudo aquilo que a metadados entrega e tentar utilizar o máximo possível de ferramentas. Se ela tem integração de folha, se ela tem integração de pontos, se ela tem robotização, se ela tem... Eu preciso entender isso. Ah, Cira, a onda do momento agora é o chat GPT. Pois é, quanto do chat GPT você já está sabendo? Porque daqui a 5 anos, o chat GPT vai se... Né? Assim, as expectativas para tudo que a gente já tem visto é muito grande. Então, assim, eu entendo que o profissional do DP daqui a uns anos vai precisar ser o máximo analista possível, e analista, quando eu falo, é no sentido de trazer soluções criativas dentro do que ele vive para problemas que vão continuar existindo, porque assim, o DP ele vai existir enquanto a humanidade existir. Olhando para o Brasil, o Departamento Pessoal trata da legislação trabalhista, então a ideia é essa. Vai precisar que a gente exista, né? Só que dentro das capacidades e sempre se atualizando. Apareceu uma novidade, que eu consigo implementar disso na minha rotina, no meu DP, na minha equipe. É só você parar para pensar. Há 20, não, sei lá, 20 não, mas há 30 anos, 40 anos atrás, a folha de pagamento era feita numa máquina de datilografia. Pouco tempo depois, ela passou a ser. Quando o computador começou a ficar comum para todo mundo, era feito em Excel. E hoje ninguém faz mais assim. Ah, se alguém faz em Excel, problemático, né? Tem como. Então é isso. Professor, muito obrigada por ter nos atendido hoje. Obrigada pela sua análise aqui conosco, muito rica para os profissionais de DP. Essa entrevista vai fazer parte também de um reporte em construção por parte da Metadados. Fica disponível no YouTube e no blog da Metadados. Muito obrigada. Perfeito. Eu que agradeço o convite e espero que tenha sido proveitoso. E é isso. Para quem quiser acessar o reporte, o infográfico que nós desenvolvemos a partir dessa pesquisa, é só clicar nos links que estão aqui na descrição desse vídeo. Até mais!